Olá, mais uma vez trazemos aqui a reflexão do evangelista João, nesse programa diário de oração, aqui pela Rede Século 21. E claro, João sempre é aquele evangelista que traz uma mensagem contundente, densa, com muitas verdades, com muita explicação, porque a sua preocupação não só narrar, mas tentar entender ou apresentar qual era o objetivo, ou porquê, o que tinha por detrás da atitude de Jesus. E claro, neste dia nós vamos refletir João trazendo uma das passagens, um dos trechos, versículos que você vê no seu vídeo, justamente sobre aquela pessoa que, quem pratica, o trecho diz assim, quem pratica o mal odeia a luz. E claro, para que as suas ações não sejam denunciadas. E você sabe que nós temos que trazer essa preocupação na nossa vida, no nosso cotidiano, no nosso trabalho, porque às vezes a gente se perde muito dentro disso aí. E nós, ao invés de nos aproximarmos da luz, como o trecho nos apresenta, nós vamos nos afastando cada vez mais. Eu até diria que é muito confortável você viver na escuridão. Por quê? Você não precisa ser uma pessoa justa. Se você vive na escuridão, você não precisa ser uma pessoa íntegra. Você não precisa ser uma pessoa solidária, você não precisa se cobrar daquilo que você deve fazer. Você pode muito bem viver numa zona de conforto onde todas as outras coisas não te incomodam. Porque eu não preciso me aproximar, as pessoas não precisam me conhecer. E na verdade, aí está a grande dimensão da palavra de Deus de hoje. É muito chato você conviver com alguém que você não conhece. Porque quando aquela pessoa se revela, pode ser que não era isso que você idealizava ou imaginava naquela pessoa. As nossas idealizações são terríveis, porque a gente parte do princípio de que aquela pessoa é aquilo que eu quero que ela seja. E aí a pessoa não se revela, e nunca vai se revelar, porque para mim ela é uma idealização, um protótipo daquilo que deveria ser o ser humano. E não é assim que funciona. A palavra de Deus, ela hoje vem nos dizer que se a gente se esconde da luz, nós, vivendo na escuridão, vamos ser sempre aquilo que nós sempre fomos. Não acrescentamos em nada na vida da pessoa, não nos conhecem e está tudo muito bem. Mas acontece que é importante para nós pensarmos um pouco nessas referências. Veja que interessante você conviver com alguém que você sabe, olha, essa pessoa hoje não está bem por causa disso. Olha, essa pessoa ela tem esse jeito de ser porque a sua personalidade é assim. Essa outra pessoa ela tem isso porque na sua formação, na sua cultura, de onde ela veio, ou a formação que ela teve familiar, isso denota e mostra quem é aquela pessoa. Mas pelo menos você sabe quem é aquela pessoa. Se hoje ela chega e é muito solista com você, se amanhã ela chega e é grossa com você, não que a gente tenha que ser assim, tem que ser mutável, suscetível a qualquer coisa, mas pelo menos você sabe quem é aquela pessoa. Agora, é ruim quando a pessoa não se apresenta, porque assim você não sabe quem é. E a zona de conforto é uma das piores coisas que nós temos. Por isso hoje valeria a pena na nossa reflexão a gente pensar um pouco nisso. O que é que te dá medo? Por que às vezes você não se aproxima desse Jesus? Quais são os seus erros? Quais são as suas dificuldades? Quais são aquelas coisas que estão escondidas aí no seu porão, no nosso porão, e que às vezes nós temos dificuldade de revelá-las ou de apresentá-las? E aí está uma das dimensões da palavra de Deus hoje. Será que às vezes nós temos o que esconder desse Deus? Ou melhor, achamos que temos o que esconder desse Deus? Ele conhece a minha vida, conhece a sua vida, sabe de tudo aquilo que nós somos, queremos, imaginamos, pensamos. Por que esconder dele isso? Por que na sua oração ou na nossa oração a gente não é um pouco mais fiel, mais verdadeiro, como aquele publicano, lembra de uma passagem bíblica, até que nós refletimos aqui no diário de oração? Onde aquele publicano dizia, olha Senhor, eu sou pecador, sou limitado, mas eu confio na sua graça. Eu entendo que a sua graça é maior do que a minha limitação. E por isso a sua oração foi ouvida com graça diante de Deus, acolhida com amor diante de Deus. E quando esse homem sai da sua oração, ele sai feliz, realizado, porque ele foi quem ele era. Ele não teve medo de aproximar-se da luz que é o próprio Jesus, para se auto-revelar. E a partir dessa revelação, buscar de fato a compreensão de quem era Deus. Deus se revelou não na sua limitação, mas na possibilidade de mudança que ele teve.
Ao contrário, né, daquele que era o grande conhecedor da lei, o grande conhecedor de Deus, quando ele diz, olha Deus, eu não sou como aquele homem ali não. Eu sou diferente porque eu conheço a lei, eu sou melhor porque eu conheço a lei. Esse não se aproxima da luz nunca, porque essa falsa religião, essa falsa vontade de ser de Deus, essa falsa oração é a escuridão plena. Às vezes o afastamento de Deus nem se dá pela questão de distância, nem se dá por questão de escuridão, no sentido de você se isolar de Deus, se isolar dos outros, se isolar da comunidade. Às vezes nós estamos muito próximos de Deus, mas na escuridão, porque nós mascaramos essa nossa presença diante de Deus. E isso é muito ruim, porque nós não vivemos na dimensão da liberdade pessoal. Uma coisa que você e eu temos que guardar é que Deus prefere lidar com com o nosso jeito livre de ser. Quanto mais livre eu for diante de Deus, quanto mais viver nessa liberdade diante de Deus, Ele vai me ajudar nessa limitação, porque a liberdade claro, propõe a mim mesmo, olha, seja reto, seja fiel, viva de fato aquilo que você é, reconheça as suas limitações. E a liberdade é isso, é você saber quem você é na plenitude de Deus. Por isso, não se deve aproximar de Deus cheio de um mundo em volta que você mesmo cria, isso é ruim, que você mesmo cria, como se você lidasse com Deus como se você fosse uma personagem e não uma criatura. Como se você fosse um robozinho que fosse controlado para estar ali naquele momento, falar aquilo que pensa. Você não é personagem, você não é robô, você é criatura de Deus. E se a gente começa a entender isso, de fato a nossa vida de oração passa a ser diferente, porque aí você se aproxima dessa luz. Então por isso que vale a pena a gente ter essa ideia, não é? Eu sou convidado a me aproximar da luz, que é Deus, para que nada seja escondido em mim ou de mim, mas me aproximar de fato naquilo que eu sou. Então, eu posso me aproximar de Deus, mas me manter na escuridão, na falsidade que eu crio para mim mesmo. E isto é a pior coisa, e esta é a pior coisa, porque na verdade você não se relaciona com Deus como filho dele, como filha dele. Você se relaciona como se fosse alguém que precisa prestar conta a Deus das coisas que você vive. E eu tenho certeza que Deus não está preocupado com isso não. Aliás, Ele nem quer isso. Deus não quer um funcionário que fique o tempo todo colocando-se diante dele para fazer alguma coisa. Deus quer alguém que se relacione de fato com Ele, que sinta-se criatura amada por Ele. Por isso valeria a pena você pensar bastante nisso, nesse seu dia, quando você puder parar, refletir e rezar. Eu sou criatura de Deus e por ser criatura de Deus eu preciso me relacionar com Ele a partir da luz. Não o tempo todo me escondendo, vivendo de falsidades, porque Deus não quer. E como eu disse antes, e Deus nem acredita nisso. Receba então a bênção de Deus que é Pai, esse Pai que é todo-poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Permaneça na paz de Deus.